Glória a Deus. Vamos orar? Pai, nós louvamos o Teu nome. Nós te agradecemos porque o Senhor tem nos feito experimentar coisas poderosas, Pai. Como é bom poder sentir o Teu abraço, o Teu zelo, o Teu cuidado. Como é bom, Pai, nos derramar diante da Tua presença. Eu te peço, Jesus, que a cada dia mais essa experiência, Pai, de intimidade no Senhor seja uma verdade sobre as nossas vidas, Pai. Deus, eu te peço que o Senhor manifeste o Teu poder, que o Senhor, Deus, manifeste a Tua vontade nessa noite, Pai. Nós sabemos, Deus, que o Senhor tem nos preparado para um tempo novo. E nós sabemos também, Deus, que para um tempo novo, como vinho novo, o Senhor precisa de odres novos, Pai. Então, Deus, faz tudo aquilo que o Senhor tem planejado sobre as nossas vidas, para que nós possamos, ó Deus, navegar neste novo tempo. Deus, continue abençoando a vida desses ministros de louvores aqui, Pai, dos nossos louvores. Debaixo, Deus, da nossa liderança do Marcos, junto ao Samuel, traz, Pai, as pessoas, traz, ó Deus, o baixista, o guitarrista, a bateria, Pai, traz cada uma dessas pessoas, as pessoas que estarão ali louvando também, os vocalistas. Nós pedimos, Jesus, traz o Teu povo, Pai, que eles possam vir a essa casa, que eles possam receber daquilo que vem diretamente do Senhor, meu Deus. Mas, Pai, eu te louvo pela vida de cada um desses irmãos que estão aqui trabalhando nessa obra, estão servindo. Eu te agradeço, Pai, por aquilo que o Senhor tem feito. Nós estamos enxergando de forma clara o Teu mover sobre a vida de cada um deles, Pai. E eu te peço, faz, Deus, mais uma vez, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor, ó Deus, possa fluir nesse ambiente. Como já foi orado aqui, nós clamamos pela presença do Teu Santo Espírito nessa noite. Que nós sejamos tocados aqui, Pai. Que nós possamos ser envolvidos por essa nuvem de glória. E que nós possamos, ó Deus, sentir o Teu bom aroma, o Teu aroma suave, Pai. Eu te peço, Deus, fala através da minha vida, Pai. Que não seja simplesmente as minhas palavras, mas que seja uma direção vinda e dada diretamente pelo Teu Santo Espírito. Eu te peço, Pai, manifesta o Teu poder na autoridade do nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Como é bom poder servir ao Senhor Jesus. Nós temos uma agenda apertada, e essa agenda apertada é porque nós escolhemos a boa parte. Nós escolhemos estar com esse Jesus, nós escolhemos viver, experimentar esse Cristo, que é tão vivo e é tão real. Nós estamos trabalhando para que as pessoas possam ouvir o nosso testemunho, e ouvir o testemunho muitas vezes de ver como nós nos comportamos. E o Senhor tem feito conexões, né, Marcos? Essa quinta-feira ali no nosso jogo de tênis, a gente teve a oportunidade de conhecer uma pessoa que teve uma notoriedade lá no Brasil, e eu sei que o Senhor quer fazer alguma coisa grande na vida daquele homem. Porque lá no Brasil, um amigo falava que eu precisava conhecê-lo, e muito obrigado, pastor. E quando eu menos espero, sem nenhuma programação, sem nenhuma organização, nós encontramos a pessoa aqui, a filhinha do Marcos Paulo, vendo ele andar de patinete. Falou: tio, onde é que você comprou esse patinete? E ali começa uma amizade. E eu sei que o Senhor tem algo para fazer ali. Nós estávamos programados para fazer o nosso culto aqui no sábado passado. Sábado passado? É isso, né, Vivian? E nós acabamos realizando o culto na fazendinha. E foi uma bênção. Foi uma bênção o formato, a experiência. Foi tão bom que o Davi falou para a Vivian e para o Jefferson se a igreja não poderia ser na fazendinha. Eu falei: ô Jesus, nos abençoe, Pai. Que a gente possa crescer a esse ponto de escolher onde nós iremos realizar os nossos cultos, né? Pronto. Eu estou usando tecnologia aqui, eu estou vendo se eu adapto, tá? Eu estou fazendo aqui um vale com a Elisa,
mas vai dar certo. E nós pudemos falar ali sobre a alegria de servir. Quando nós entendemos que servir não deve ser uma obrigação, mas deve ser de fato um sentimento de alegria. E hoje eu posso olhar aqui nesse templo e ver pessoas que servem com alegria. Pessoas que servem com alegria. Pessoas que pagam um preço. Pessoas que são ocupadas, que têm as suas responsabilidades, têm a sua família, mas ousam pagar um preço para poder servir. E são pessoas que servem com felicidade. E lá no culto da Fazendinha, eu fiz um desafio. Eu falei, olha, busque alguém que você vá servir. Que seja com uma oração, que seja com uma necessidade, mas busque alguém que você vá servir. Para que você possa sentir aquilo que o Senhor move no seu coração. E para que você veja sobre a vida daquela pessoa o ato dela de gratidão em relação àquilo que você está servindo, né? E o Senhor me deu a alegria de servir algumas pessoas. E como é bom, irmãos, como é bom. Uma delas, uma amiga que estava com o carro do Samuel estava servindo ela com o carro dele. Ela precisava devolver o carro e para isso ela precisava me buscar em casa e eu deixar na casa dela. E ela não estava se sentindo bem. E aí ela falando que iria lá de qualquer forma e tudo, e aí me veio o desafio na mente. Eu falei, amiga, faz o seguinte, vai para sua casa, toma seu banho, relaxa, toma o seu medicamento e depois eu vejo como eu faço. Fabrícia já estava aqui, glória a Deus, aleluias. E aí falei, Fabrícia, está passando mal, vamos lá e tudo. E eu fui e pude ver a alegria no coração dela. E eu disse lá no culto da Fazendinha que o servir, ele é o idioma de Deus. Porque o próprio Jesus, a Bíblia vai dizer lá em Marcos capítulo 10, verso 45, que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a vida em favor de muitos. Então não tem mais alegria na nossa vida que não seja o servir. E eu conversando com o Senhor me fez resgatar uma mensagem. E essa mensagem eu queria que você tivesse com seus ouvidos bem abertos e que você pudesse aí de alguma forma notar os insights que você possa receber através dessa mensagem, que é sobre qual é a sua identidade. Nós temos aqui um tema, qual é a sua identidade? Olha esse desafio. Uma pessoa ali que está com uma máscara e várias outras pessoas tentando colocar outras máscaras para ela. E aí eu tenho uma pergunta. E eu gostaria que você fosse bem sincero com você. Quantos de vocês, em algum momento da vida, já se perguntaram, quem sou eu? Qual é o meu papel nesse mundo? Qual é a minha missão? Será que eu nasci para poder realizar alguma coisa grande? Será que eu nasci para que a minha vida fosse agradecida por alguém, por aquilo que eu faço? Quem é você? Você tem vivido uma vida que você planejou, que você sonhou, que você pagou um preço de oração, que você pediu a Deus? Ou você, de alguma forma, você tem vivido, você tem experimentado algo que alguém sonhou por você? Se pergunte aí. Isso é muito sério, porque todas as rodas, todas as pessoas às quais eu me relaciono, muitas delas dizem que elas não vivem a vida que gostariam porque atenderam a demanda de outras pessoas. E aí eu gostaria de trazer um texto. Esse texto ele vai repetir em Mateus, em Marcos, mas eu escolhi essa passagem que está em Lucas, capítulo 4, versos de 1 a 13, e eu vou tentar ser rápido aqui na leitura. Vamos lá. Verso 1. E Jesus, sendo cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e conduzido pelo Espírito ao deserto, sendo ele tentado
sendo ele tentado pelo diabo durante 40 dias, e naqueles dias ele não comeu nada, e terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, ordena que esta pedra se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: está escrito, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. O diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe um instante em todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei todo este poder e a sua glória, porque foi entregue a mim, e eu dou a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo, disse-lhe: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito, tu adorarás ao Senhor teu Deus, e só Ele tu servirás. E ele trouxe para Jerusalém, e o colocou sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito, ele dará aos seus anjos ordens sobre ti, para te guardar, e eles te sustentarão em suas mãos, para que em algum momento o teu pé nunca tropeces numa pedra. E Jesus, respondendo, disse-lhe: dito está, tu não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por um tempo. E Jesus retornou para a Galiléia no poder do Espírito. E ali a sua fama correu para toda a região ao redor. Quando essa passagem aqui, ela é muito interessante, porque o próprio Cristo, ele foi tentado na sua identidade. Era isso que o diabo estava fazendo aqui naquele momento dos 40 dias. O próprio diabo foi lá tentar Jesus. Só que Jesus, ele respondia ao diabo exatamente sobre a identidade que Deus havia dado a ele. O que nós vemos é que na nossa vida, todas as vezes que nós reconhecemos e nós sabemos a nossa identidade, nós fazemos com que essas mesmas paixões que o diabo colocou à frente de Jesus, nas nossas vidas, nenhuma delas, ela prospera. Não existe chance para que os nossos sonhos, os nossos planejamentos, eles sejam frustrados. O nosso propósito, a sua missão de vida, quando você sabe quem você é, a sua missão ela nunca vai ser frustrada. E Jesus aqui, ele sai desse tempo, dessa tentação, e é engraçado, porque Jesus, ele é levado pelo próprio Espírito, para que ele fosse tentado pelo diabo. Porque muita gente fica achando que o diabo levou Jesus para aquele momento e tudo. Não, o próprio Espírito levou Jesus para aquele tempo, onde ele começou aquela proposta daquele jejum. E o diabo vem trazendo ali acusações, vem trazendo ofertas, e Jesus sabia quem ele era. Jesus sabia qual era o propósito, qual era a sua missão. E por conta dessa certeza, dessa identidade, ele não cai em nenhuma das promessas, nenhuma das ofertas que foram feitas pelo diabo. E eu achei uma passagem que está no livro de Salmos, capítulo 22, o verso 9 e 10, que fala o seguinte: olha, contudo, tu és quem me fez nascer, e me preservaste, estando eu ainda no seio da minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, tu és meu Deus. Quando nós sabemos a quem nós servimos, quando nós fomos chamados, nós começamos a ter uma certeza daquele que nos criou. Eu tive uma experiência de vida onde eu fui o único filho homem de 4 tentativas. Ou seja, rapinha do tacho e o último sendo homem. E com toda certeza, toda a expectativa que minha mãe e meu pai eles gerou um certo peso sobre a minha vida. E lá no ventre da minha mãe sofre um acidente, ela cai, ela grávida,
E eu no ventre dela, eu giro e encaixo a cabeça, e eu continuo meu processo de desenvolvimento, e encaixo a cabeça nas costelas dela. E esse parto, quando ele acontece, é chamado parto de fórceps. É utilizado um equipamento para poder puxar a criança. E isso, inclusive, me deixa uma marca. Até hoje eu tenho uma marquinha desse parto. Só que o Senhor, Ele tinha algo para a minha vida. Eu nasço, e ali ainda eu começo a ter, quando criança, vários ataques de bronquite. E esses ataques me levavam a ter uma pneumonia. E todas as vezes eu parava internado. E o Senhor me levava e me suportava por todo esse tempo. E eu sempre fui uma criança que se destacava de alguma forma do grupo de crianças onde eu estava. No meio dos meus primos, com os meus coleguinhas. E ninguém entendia nada, absolutamente nada sobre isso. Existiam muitas impressões da minha família que eram tentados colocar sobre mim, inclusive da parte dos homens da família da minha mãe. Sempre com brincadeirinhas, porque como eu era o filho único, o único homem, e eu tinha 3 irmãs, então você imagina quais eram os títulos que eles queriam colocar em mim. Porque eu era criado só por mulher. Né? E aquilo, de alguma forma, não mexia comigo. Eu simplesmente desconsiderava tudo aquilo. À medida que eu fui crescendo, como vinham todas as brincadeiras, vinha também uma forma de escape. Então, os homens da casa da minha avó, a mãe da minha mãe, eles tentavam mostrar que o homem, para ser homem, ele tinha que ter várias mulheres. Então, agora começaram a me trazer uma nova impressão. Olha, então se você não é... Como é que eles falavam naquela época? Porque hoje em dia a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, né? Então, se você gosta de mulher, o correto é você ter várias mulheres. E na minha cabeça, se eu não queria ser aquele que não gostava de mulher, então realmente eu precisaria ter várias mulheres. E de alguma forma eu começo a minha vida um pouco errada nesse ponto. Só que algo dentro de mim mostrava que aquilo estava equivocado. Aquilo não tinha nada a ver comigo. E eu começo então a ter um resgate de compreender qual que era o meu papel em relação a essa experiência com mulheres. O Senhor já começou a me trazer para um sentimento de ressignificar aquele meu aprendizado. O fato é que, em todo tempo, na minha criação, as pessoas elas tentavam colocar um rótulo, tentavam me mostrar algo que poderia ser importante para a minha vida. E aí eu quero te perguntar, na sua vida, como foi? As pessoas tentavam gerar algo para você, ou você sabia exatamente quem você era em Deus? Na sua criação. A gente costuma dizer que quando você conhece uma pessoa, as pessoas já começam a se aproximar e começam a perguntar para você, e casa quando? E aí, Marcos Paulo, casa quando com a Gabi? Senão você vai perder a Gabi. Aí o Marcos Paulo desespera, vai lá e casa. E muitas vezes, esses casamentos que não são do casal, mas são por interesses de pessoas de fora, são casamentos que não prosperam. As pessoas elas não compreendem a identidade uma da outra. Dificilmente tem aqui agregar a outra. Ou a pessoa está estudando. Não vou casar agora, eu estou priorizando a educação. Você vai formar em quem? Direito? Mas como assim? Porque se você for fazer... Fala um curso aí que é um curso mais simples. Administração. Não, mas você vai fazer administração mesmo? Nossa, mas você não vê um administrador bem, um administrador rico. Aí a pessoa fala, olha, verdade. Vou começar a fazer o curso de Direito. E aí você vê aqueles casos onde nós encontramos pessoas que não são realizadas naquilo que fazem. Quantos aqui já viram algum jornal mostrando o advogado lá em São Paulo que trabalha como gari?
Vocês lembram dessas histórias? A psicóloga que trabalha como secretária e por aí vai. As pessoas, por não entender qual é o chamado, qual é a identidade delas, elas acabam tomando decisões que, no decorrer da vida, elas precisam continuar mantendo a coerência, a congruência. E são pessoas que vivem totalmente infelizes. Quando nós voltamos novamente para a Bíblia, a gente tem passagens como a passagem de Moisés, aonde Moisés, por uma questão que ele foi salvo ali quando o rei Herodes, ele pede para que, o faraó pede para que todas as crianças nascidas homens, fossem mortas. E ele então é colocado no cesto e é colocado no rio, e ele vai parar na casa de Faraó. Moisés era um hebreu, só que ele é criado e é treinado e capacitado como sendo egípcio. A vida de Moisés acontece e em um dado momento, aquela verdadeira identidade, porque inclusive ele foi amamentado pela própria mãe, ela arde no coração de Moisés. E Moisés, tomado num ato de desespero, ele avança contra o soldado que estava ali agredindo os escravos, ali o povo hebreu. E naquela ação, o soldado acaba morrendo. Moisés, no ato de desespero, ele faz o que? Ele corre para o deserto. Só que naquele momento que poderia ser o término da vida de Moisés, era o momento no qual o Senhor estava resgatando ele para que ele voltasse novamente para a identidade verdadeira dele. E a Bíblia vai dizer que quando ele chega e ele encontra ali a família de Jetro, algo começa a acontecer. Todos poderiam dizer, olha, ele estava no melhor lugar para estar, ele estava no palácio do faraó, aonde ele tinha todo acesso a riquezas, aonde ele tinha acesso a toda sorte de bênçãos possíveis, e agora ele está no meio do deserto. Só que exatamente o fato dele ir ao deserto é o fato onde ele tem a identidade dele plenamente resgatada e aonde ele volta para aquilo que o Senhor iria ter para a vida de Moisés. Moisés então tem aquela visão, ele vê ali a sarça ardendo, né? E ele tem uma experiência no sobrenatural. E esses dias, conversando aqui, ouvindo a pregação de um amigo, ele fala que no deserto não é anormal a sarça pegar fogo. Só que o que acontece é que aquela sarça ela não parava de queimar. E aquilo chama a atenção de Moisés, então Moisés vai até aquela sarça e ele ouve então algo que mexe profundamente com ele. E é dado a ele um desafio aonde ele seria colocado para que ele retirasse o povo das mãos de Faraó. Que ele tirasse o povo daquela escravidão, daquele tempo onde eles já não se enxergavam mais como aqueles que eram separados por Deus. E Moisés, quando ele está naquele momento ali, ele tomado de desespero, ele fala assim, olha, tá, mas como que eu vou fazer isso? A minha língua é assim e tal, eu estou desse jeito. A identidade dele ainda estava, ele estava, né? Como é que eu vou? Tá, não, tudo bem, então eu vou, legal, eu vou fazer essa atividade lá, mas me fala o seguinte, o que eu vou falar para eles? Quem me mandou? Qual Deus? Porque a criação dele na casa de Faraó era uma criação onde eles tinham diversos deuses lá. E agora ele estava sendo resgatado da identidade dele. Então, quem que eu vou falar que me mandou? Olha para vocês terem noção a importância dessa questão da identidade. A palavra diz ali no Êxodo 3, capítulo 3, versos 13 e 14, olha o que Deus fala. E disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel a lhes dizer, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? O que direi a eles? Olha o que Deus fala.
E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E ele disse: assim dirás os filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Olha que interessante. O eu sou me enviou a vós. Ele está resgatando esse processo da identidade. Quando nós chegamos às pessoas começam a ver uma mudança nas nossas vidas, elas começam a nos questionar. Ô Marcos Paulo, não é possível. Agora que você está bem, agora que você está fluindo em outra estação, em outro tempo, pô, agora você vai dar esse negócio de crente, meu? Agora que era a hora de você usufruir, fazer tudo que você quisesse. Ele está falando dele. Mas ele está jogando para o Marcos Paulo. Agora, irmão, agora que era a hora de comprar aquele jet top, aquela lancha, fazer bagunça, você vai se render a isso. Muitas vezes as pessoas, elas trazem para nós um desejo delas, e se nós não reconhecemos quem nós somos em Deus, assim como Moisés estava recebendo essa incumbência, nós cedemos a essas falas. Imagina que quando Moisés ele vai para poder tirar esse povo do Egito, olha o tamanho do desafio. Aquele povo, eles já não se reconheciam mais. Eles já não se viam como um povo de Deus. Eles já não sabiam quem eles eram. E a Bíblia vai relatando nessa história que a continuidade dela é que esse povo, ao chegar ali no momento onde Faraó então decide, depois de todas as pragas, eles decidem acompanhar então Moisés. Quando ele chega ali à ponta do Mar Vermelho, a fala deles era: olha, esse Moisés deve estar de brincadeira com a gente. Já não achava que lá não tinha cemitério suficiente, agora trouxe a gente para morrer aqui. Moisés simplesmente, com base naquilo que o Senhor estava orientando ele toca as águas. E as águas se abrem. Moisés sabia quem ele era em Deus. Ele já estava entendendo tudo. Quando nós cedemos às tentações das pessoas que estão andando conosco, o que acontece é que na maior parte das vezes, a vontade e o desejo daquelas cebolas do Egito vão fazer com que a nossa fé seja testada. Se você não reconhece a sua identidade em Deus, a sua fé é testada ali. Porque o problema delas não compreenderem quem elas são em Deus, elas tentam colocar para você algo que não tem nada a ver com você. Você sabe a sua jornada, você sabe a sua caminhada, e agora você está sendo levado a se questionar. Pô, verdade. Eu estou aqui no meio do deserto, e aí tem uns ainda que falam assim: eu estou comendo só maná. Olha isso, só maná. Ah, que saudade das cebolas, os alhos. Muitas vezes nós somos colocados à prova. E geralmente quando você é colocado à prova é onde você tem mais necessidade de você firmar naquilo que o Senhor tem para a sua vida. Eu ouvi dizer que o deserto, para o cristão, ele é um lugar de detox. É onde eu estou ali sendo trabalhado o meu caráter. Olha, eu não estou entendendo nada. Eu estou dando o meu melhor. Eu estou entendendo que eu estou cumprindo a vontade de Deus. E o peso está vindo. As pessoas estão me apontando, estão me questionando, estão me cobrando. Eu não estou entendendo nada. E aí vem a fala. As cebolas do Egito. Os alhos. Se você não sabe aquilo que o Senhor tem te chamado, tem te colocado à frente, você vai ceder a essa tentação. E eu quero te perguntar algo aqui. O que você tem perdido pelo simples fato de você estar focado em corresponder àquilo que as pessoas pensam ou sentem ao seu respeito? O que você tem perdido? Aonde você tem deixado de tocar? Porque às vezes nós não paramos para medir isso. Deus tem te dado uma palavra, Ele tem te orientado a algo.
Por que que você tem parado o fluxo disso para poder corresponder a uma vontade que não é Deus que está falando com você? Se a sua identidade, ela tiver torta, ela não tiver firme em Deus, naquilo que o Senhor tem falado, você cede. A história de Jó, quando passa por toda a perda, ao lado dele ele tinha uma mulher, e como toda mulher, era uma mulher que também teve as perdas, porque perderam o filho, perderam a riqueza, perderam tudo aquilo que eles tinham com o reconhecimento de ser as pessoas mais ricas daquela época. E agora eles perderam tudo. E ao lado a mulher vendo, sofrendo Jó, ela dá uma palavra dura para Jó. Jó, por que você não amaldiçoa esse Deus e morre? Só que Jó sabia qual era a identidade dele. Jó sabia. E Jó, ele libera uma palavra que está lá no capítulo 19 de Jó, no verso 25. Porque além da mulher, ainda vieram os amigos, trazendo acusação de Jó. E Jó no capítulo 19, verso 25, ele vai dizer, Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive. Quando nós estamos com a nossa identidade firme no Senhor, ninguém te tira do seu propósito. A sua identidade, ela vai revelar o batismo do Espírito Santo sobre a sua vida. E o que é o batismo? Nós precisamos reconhecer o que está escrito em Gálatas, capítulo 5, versos 22 e 23, que vai falar que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Assim como Moisés, assim como Jó, assim como Abraão, assim como tantas outras mulheres ali na Bíblia, que tiveram a oportunidade de ter a sua identidade testada no Senhor, eu gostaria que você conseguisse também pedir ao Senhor para que a sua identidade fosse revelada nele. E que nenhum teste, que nenhuma tentação, nenhuma palavra contrária te faça sair daquilo que o Senhor tem te chamado. E aí eu quero dizer para você que assim, é ninguém. A maior parte das vezes, quando nós aceitamos mudar aquilo que nós somos, é porque nós estamos tentando ser aceito no meio. E olha, eu não quero te dizer que as pessoas que estão te falando alguma coisa é porque elas querem mal a vocês. Não é isso. É porque muitas vezes elas se submetem à mesma coisa. Nós conhecemos um casal fazendo o curso Herança do Homem Sábio, um casal bem novinho, e a menina, ela era auto-performance em tudo que ela fazia. E aí, conversando com ela ali durante o curso Herança, nós conseguimos identificar que quando ela nasceu, o pai militar, ele acabou tendo um tratamento com ela que não era o tratamento que era devido a ela. O pai teve uma frustração que ele queria o primeiro filho homem e veio uma mulher. E automaticamente ele começou a trazer cobranças e pedidos a ela que não tinha nada a ver com ela. O fato é que na vida adulta dela, ela ainda estava tentando corresponder àquelas vontades do pai. Então entenda, talvez quem está te empurrando ou quem está te cobrando não é porque é uma pessoa que quer mal a você. Talvez ele quer com que você se transforme aquilo que ele gostaria de ser. E nós precisamos ter atenção sobre isso. Eu creio que assim como Moisés, Jó, esses homens que eu citei, eles tiveram essa oportunidade de ter a sua identidade testada e aprovada no Senhor, essa noite, você vai sair daqui com essa mesma realidade sobre a sua vida. O Senhor vai destacar, ou Ele vai renovar a identidade que você tem nele, em nome de Jesus.
E aí eu quero te dizer o que a sua identidade aqui perante a Bíblia, ela vai dizer. E aí tem algumas passagens aqui que eu vou ler rapidamente, começando em Gênesis capítulo 1, verso 27. Criou Deus o homem, à sua imagem, e a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Se é a imagem de quem? Do próprio Deus. João, capítulo 1, verso 12. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. A sua identidade é de filho de Deus. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Você é corpo de Cristo. Eu estou falando isso aqui que são coisas da sua identidade. Pega aí. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meu Deus, olha o que nós somos aqui. Dá para a gente aceitar menos? Não dá. Dá, pastor Wellington? Efésios capítulo 1, verso 5 vai dizer, olha, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua verdade. Então nós fomos adotados como filhos. Você tem identidade de filho. 1 Coríntios capítulo 6, verso 19 e 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados com alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Então, nós somos o quê? Santuário do Espírito Santo. Nós não podemos aceitar nenhuma acusação, nada que nos diga ao contrário. A gente não pode ceder aquilo que o mundo tem tentado colocar sobre nós. Sabe? Brincadeiras, comentários estranhos, não tem nada a ver conosco. Jeremias capítulo 1, verso 5, vai dizer, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta das nações. Por que que nós não estamos saindo e profetizando aquilo que Deus tem mandado profetizar? Edu, está na salinha. Glória a Deus pela sua vida, meu irmão. Que o Senhor continue te usando poderosamente. O Edu tem liberado palavras atrás de palavras e nós estamos vendo aquilo que o Senhor tem feito. Profetize. Colossenses capítulo 3, verso 1 a 4. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas, pois vocês morrerão, e agora a sua vida está escondida em Cristo, com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Irmão, não dá para eu poder simplesmente tocar a minha vida como se essas coisas não tivessem aqui. Gálatas capítulo 3, versos 27 e 29. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Elisa, você é descendente de Abraão. Tem noção disso? As promessas que estavam sobre Abraão, o que esse verso está dizendo? Estão sobre você. É essa a nossa verdadeira identidade. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, é nova criação. As coisas antigas já se passaram, e eis que surgiram coisas novas.
Lucas, capítulo 9, verso 23, 27. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ao destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier a sua glória, e na glória do Pai e dos santos anjos. Garanto a vocês que alguns aqui se acham de modo nenhum, garanto a vocês que alguns que aqui se acham de modo algum, nenhum, experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus. Eu fecho aqui. 1 João, capítulo 3, verso 1 e 3. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados de filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança, purificar-se-á a si mesmo, como Ele é puro. Nós fomos chamados para sermos imitadores de Jesus Cristo. Essa identidade nossa como filhos de Deus, ela precisa ser uma identidade que ela é preservada. Não há qualquer dificuldade, não há qualquer momento ruim que possa transformar a minha vida, a não ser as mãos do nosso Senhor Jesus. Nós precisamos nos levantar, nós precisamos nos posicionar, e nós precisamos declarar todos esses versículos aqui, que resgatam em nós essa identidade que foi gerada no Pai. Eu queria que vocês colocassem de pé. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Que essa palavra, de alguma forma, ela possa ter gerado em você uma provocação para que você possa buscar no Pai. Senhor, revela a minha identidade. Senhor, eu sei que eu tenho mais para derramar. E de alguma forma, as vozes que me cercam, elas tentam me levar para uma outra direção que não seja a sua. Eu repreendo agora, Pai, toda e qualquer voz que tem tentado, Pai, nos tirar do caminho de bênçãos, do caminho que o Senhor tem preparado e tem planejado para nós, Pai. Ó Deus, eu quebro agora toda maldição hereditária. Eu quebro agora, Pai, toda repetição de padrão, Pai. Eu quebro agora, Senhor Deus, todo espírito de acusação, todo julgo cai por terra na autoridade do nome de Jesus. Nós declaramos, ó Deus, que nós servimos um Pai que é amoroso, um Pai que é bondoso, um Pai que é misericordioso, Pai. Ó Deus, e quando nós nos prostramos diante do Senhor, Pai, nós nos aproximamos da nossa verdadeira identidade, que foi gerada e foi dada no Senhor, Pai. Ó Deus, mesmo que alguns de nós possam ter caminhado, Pai, em direção aonde nós fomos formados e forjados por pensamentos que não nos aproximavam do Senhor, ou por pessoas, ó Deus, que liberavam palavras que me envolvia, Pai, em tramas que não tinham nada a ver comigo, Pai. Perdão, ó Deus, se em algum momento delas eu cedi aquilo, Senhor. Paizinho querido, nós clamamos agora, Deus, por todos aqueles, Pai, que um dia estiveram na Tua presença, um dia estiveram aqui, ó Deus, e por motivos bobos, Pai, cederam, Pai, às cebolas do Egito, aos alhos, às iguarias do rei. Ó Pai, resgata o coração, meu Deus, eu te peço em nome de Jesus, Pai. Resgata o coração dessas pessoas, Senhor. Eu te peço, Pai, que eles possam entender que eles, nas mãos do Senhor, eles farão muito mais, eles irão muito além, Pai. Nós sabemos, ó Deus, que a nossa riqueza, ela não é dessa terra, ela é do alto, Pai. E eu te peço em nome de Jesus,
que o Senhor, Pai, nos ajude a entender quem somos no Senhor. Nós queremos ouvir essa voz, Pai, que clama e que diz: o eu sou te enviou. Nós queremos, Pai, com base nessa identidade que vem do céu, através daquela que o Senhor tem nos direcionado, nós queremos ir, Pai, e levar a Tua palavra, levar o Teu Evangelho por onde nós passarmos, em nome de Jesus. Queria que você, de olho fechado, colocasse a sua mão ao peito, as suas duas mãos ao peito, e que você repetisse comigo assim: eu sou filho do Deus Altíssimo, eu sou abençoado, eu sou próspero, eu sou saudável, eu sou doador, eu sou vitorioso, eu sou amado de Deus. Pai, ouve Deus, essas palavras, ouve essas palavras, Deus. Pai, que nesse dia, debaixo dos céus, Pai, essas palavras elas possam gerar um mundo sobrenatural, um mundo espiritual, Pai. Nós sabemos, ó Deus, que a nossa guerra não é contra corpo nem sangue, mas ela é contra principados e potestades. Então, ó Deus, essas palavras elas são liberadas agora nessas regiões celestiais, Pai. E nós resgatamos essa identidade que o Senhor nos trouxe, que o Senhor nos deu, Pai. E nós declaramos que nós não aceitamos nenhuma outra identidade que tentaram nos colocar, a não ser a identidade que o Senhor já nos deu. Em nome de Jesus. Manifesta, Senhor Deus, mais uma vez, o Teu querer sobre as nossas vidas, Pai. E que nós possamos ser achados no Senhor, na autoridade do nome de Jesus. Amém.